O Jornal da Imprensa destaca hoje o deputado federal Pedro Wilson, do PT, que visitou recentemente a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O ex-prefeito de Goiânia foi saudado por parlamentares de várias bancadas durante sessão extraordinária. Em entrevista ao Jornal da Imprensa, o deputado faz um balanço sobre as ações do Congresso Nacional no ano passado. Eu tenho comigo que tem um balanço positivo. A Câmara é a cara do povo brasileiro, nas virtudes, nos defeitos, nas realizações e nas não realizações. Por isso, nós deputados somos 513 representantes do povo brasileiro, temos nossos defeitos, nossas virtudes. Acho que de uma maneira geral, a luta dos deputados, cada um na sua luta no Estado, no Brasil, representa o anseio do povo brasileiro de melhorar. Eu acho que nós temos que melhorar bastante o Congresso. A luta contra a corrupção, a luta para mais transparência, a luta para que o deputado seja a expressão do seu mandato em termos de interesse, necessidade e aspiração do povo brasileiro. Então há todo esse desejo de cada vez mais melhorar a Câmara dos Deputados. E esse esforço é feito por diferentes partidos e o PT não é diferente. Sabemos que nós temos, às vezes, falhas, mas procuramos superar essas falhas. Por isso, a luta em 2009, caminhando agora para 2010, o ano das eleições no Brasil, né, que nós aprovamos muitas leis, deixamos de aprovar outras. O deputado acredita que as eleições deste ano não vão travar os trabalhos dos parlamentares na Câmara dos Deputados. O presidente Michel Temer saberá e terá elementos de sabedoria para dividir o tempo de campanha política, que vai se dar mais a partir de junho, agosto, setembro, e distribuir também as votações, a nossa responsabilidade no Congresso. Nós não podemos deixar de votar aquilo que é fundamental para o desenvolvimento do povo do Brasil. A geração de emprego e renda, o Brasil que está voltando a crescer e desenvolver com a taxa baixa. Aí nós vimos aí o presidente do Banco Central mostrando uma política monetária que resgatou o valor do salário mínimo, que nós tínhamos em valor de 50 dólares e hoje está com mais de 200 dólares. Quer dizer, então, essa luta nossa no parlamento de aprovar leis, de aprovar mensagens do presidente, representa a democracia e, ao mesmo tempo, nós temos que prestar conta do povo. Para pedir voto, você tem que apresentar o que você fez, o que você vai fazer de bem e de bom para o povo goiano, o povo brasileiro. Porque o mandato federal não é só de Goiás, é de todo o Brasil. Pedro Wilson destaca a liderança do presidente Lula no cenário nacional com repercussão internacional. O presidente Lula, que leva o Brasil cada vez mais a ter um desenvolvimento maior no Brasil e um respeito internacional, dado inclusive a grandes premiações que ele recebeu no final de ano por jornais expressivos como El País da Espanha, Le Monde da França e Les Economistes da Inglaterra, representando que há um respeito crescente para o Brasil. Mas isso não é fruto só do PT. O PT tem trabalhado muito, mas é fruto de todos os partidos que querem o bem do Brasil. O deputado afirma que as definições políticas em ano eleitoral se concretizam na última hora e cita alguns exemplos. Isso faz parte da política de Goiás, né? A política de Goiás costuma decidir as coisas a partir de abril, maio, às vezes da última hora, né? Isso é muito recorrente. Se a gente olhar candidaturas do passado, né? Por exemplo, em 54, o candidato do Pedro Ludovico era o Juca Ludovico, né, o primo e o candidato dele, secretário da Fazenda, o criador da usina de Rochedo, mas tinha uma ala do PSD que queria a candidatura, né, do Galeno Paranhos. O Galeno foi para a UDN, foi candidato da UDN, né, e foi declarado vencedor só 12 anos depois das eleições, depois da sua morte, que era um grande deputado de Catalão. Então a política, que veja bem, se a gente olhar também, em 60, nós tivemos a candidatura do filho do Pedro Ludovico, do Mauro Borges, um grande governador de Goiás. Quem ficou contra ele? O Juca Ludovico, que era seu primo e que tinha sido candidato antes do Pedro Ludovico. Então a política de Goiás tem essas mudanças, né? Aquilo que os italianos chamam de aggiornamento de momento. Eu acho que nós temos aí os partidos da base aliada do presidente Lula, que tem a candidatura da Dilma Rousseff, podendo ter uma candidatura só aqui em Goiás, a candidatura do Rubens, a candidatura do Íris, ou do Henrique Meirelles, ou também da candidatura do Braga, a candidatura do Sandro Mabel, e aí nós podemos ter uma candidatura ou duas indo para um segundo turno, onde certamente haverá uma aliança mais forte
para não só consagrar a vitória da Dilma, mas também um governo de Goiás. O parlamentar analisa o cenário da corrida presidencial e afirma que a eleição vai ser definida pelas alianças e comparações de governo. Não quero desmerecer, acho que o Zé Serra é um grande governador de São Paulo, foi um grande ministro da Saúde e é um grande liderança estudantil da Uni, foi presidente da Uni, grande professor da universidade. Então, é uma pessoa capacitada, né, que tem possibilidade também de ganhar. Como a Dilma, como o Ciro Gomes, vocês viram que todo mundo achava que ele estava fora do baralho, está aí com 20%, 25%. Então, mas a campanha vai decidir pelas alianças, e uma aliança entre o PT, o PMDB, o PP, o PR, o PSDB, o PCdoB, o PSB, é uma campanha de muita capilaridade no Brasil. Nós vamos ter aí mais ou menos 3.500 prefeitos de todo o Brasil apoiando uma candidatura. Nesse momento, com o Brasil voltando a crescer e desenvolver, certamente esse indicador e a seriedade, a dedicação da Dilma, certamente a população vai querer continuar o processo de desenvolvimento do presidente Lula. O grande verbo das eleições de 2010 é o verbo comparar. Nós vamos comparar em Goiás, vamos comparar no Brasil e o eleitor vai decidir de forma democrática. Nós esperamos que ele escolha as candidaturas nossas em Goiás e no Brasil. Mas se ele escolher outra, faz parte da democracia. Porque você tem que ser democrata não só na situação, você tem que ser também na oposição. Então é esse jogo, a alternância de poder é uma coisa importante na democracia. Mas eu confio muito nas alianças nossas em Goiás e certamente na indicação da nossa pré-candidata, a Dilma Rousseff, para presidente, para continuar o Brasil desenvolvendo. Passamos pela crise, o presidente foi muito gozado porque ele falou da marolinha, mas na verdade nós saímos na frente e hoje o Brasil está crescendo 2%, 3% em 2010 e rompendo também a barreira de relações com todos os países. Obrigado e até a próxima.